Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao TikToks. Meu nome é Daniel Azevedo, sou diretor de desenvolvimento aqui da UMTI e esse é o nosso podcast da UMTI, daqui de João Pessoa. Um podcast onde a gente vai misturar muita inovação, muita tecnologia, vamos fazer com que isso se encontre e vá às pessoas no seu dia a dia. No episódio de hoje, episódio piloto, diga-se de passagem, a gente vai explorar como é que a UMTI tem transformado João Pessoa num grande polo tecnológico. Então venha conosco para a gente conhecer grandes projetos que estão revolucionando como é que será essa grande conectividade que está crescendo cada vez mais aqui em João Pessoa. E hoje eu tenho a honra de conversar com duas figuras centrais muito importantes que vêm ajudando a acontecer tudo isso, né? Eu estou aqui com o Bruno, coordenador da UMTI, e Clécio, nosso engenheiro de infraestrutura. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. A gente vai tentar entender, antes de eu passar aqui a palavra, como é que a tecnologia está moldando o futuro de João Pessoa, como é que a gente está levando isso para os cidadãos e esclarecer alguns pontos que são extremamente importantes para que a gente possa fazer um bate-papo bem compreensível, falando da forma que todo mundo possa entender. E eu inicialmente queria conversar com você, Bruno, para quem ainda não conhece a UMTI, como é que você poderia descrever o nosso trabalho aqui dentro? Primeiramente, para quem não conhece, o que é a UMTI e como é que ela impacta, direta ou indiretamente, no dia a dia das pessoas? A UMTI é uma unidade, né, que é responsável pela infraestrutura interna de tecnologia da prefeitura, interna e externa. Né? Assim, todos os sistemas passam por aqui. Né? Então, o impacto maior, que a gente brinca, é o seguinte: a gente é um setor que é muito silencioso, né? Mas estamos sendo sempre o apagador de incêndios, né? E sempre aquela pegada de inovação, né? Então, essa virada de modernização, de processos e de canais de comunicação com o cidadão, né? E os serviços cada vez mais online, né? Ainda me lembro assim, quando a gente vinha logo nos primeiros meses aqui, os corredores eram cheios de pessoas. Hoje tem poucas pessoas que precisam vir aqui para resolver as coisas. Então, o impacto o UMTI traz um impacto de muito bom para o cidadão, principalmente, mas para os processos internos, né? A gente toma conta dos nossos data centers, dos nossos sistemas internos, e cada vez mais a capacidade de processamento nosso está aumentando. E tem grandes desafios, né? A conectividade, né? Com certeza. Conversando aqui com o pessoal da UMTI, a gente vê que existe todo esse esforço, todo esse interesse por parte de todo mundo aqui de aprender as novas tecnologias, de estar surfando conforme a onda, as novas tendências de inteligência artificial. E uma coisa que eu vi também, que eu acho que vai ser de interesse de muita gente, é essa questão dos Wi-Fi nas praças públicas. Isso já está sendo utilizado, já está sendo implementado? As pessoas já podem acessar esses Wi-Fi? Como é que está isso atualmente? Hoje a gente está com 6 praças, né, Cláudio? Sim. 6 praças e um terminal de ônibus, de integração. Legal. Mas o que veio como contrapartida foi 89 praças. Né? Exatamente. E isso está em andamento de implantação. A gente tem 45 praças funcionando hoje, né? Sim. Mas a gente pretende colocar nos parques e na orla. A gente já tem, mesmo que a gente tenha 7 locais, a gente tem uma média já nos 7 locais de mais de 200 pessoas por dia se conectando. Perfeito. Se conectando, acessando uma internet de alta performance, né? E também os serviços da prefeitura, que é o mais importante. Então, a qualquer momento, qualquer lugar que ele tiver, ele vai poder abrir seu tablet, abrir seu computador, se identificar, estudar, conectar, assistir filme, fazer o que ele quiser. Entendeu? Excelente. Assim, do ponto de vista, a internet deveria ser um direito de todo e qualquer cidadão, né? E é muito interessante, muito assim, de se realmente aplaudir, saber que a gestão está fazendo isso acontecer, está levando a internet para todo mundo podendo acessar, muitas vezes até mais rápido que em casa. Você tem essa possibilidade de
acessar a internet e se fazer cada vez mais conectado, inclusive, como o Bruno mencionou, os serviços da prefeitura. E eu queria também falar um pouquinho com o Clécio. Clécio, uma palavra que está ganhando muito destaque, que tem se falado muito aqui, é o termo POLAN. Eu queria que você explicasse, ou talvez traduzisse, o que é o projeto POLAN, né? Como é que ele vai mudar a nossa cidade. Sim. Então, é contigo, cara. Nossa, é um prazer, né? Estar aqui junto falando desse processo. E é um projeto muito, assim, interessante, porque a gente está transformando toda a infraestrutura. Mas, assim, de primordial, eu acho que é importante saber realmente pela sigla, o pessoal entender, né? Porque fica POLAN, é Pacific Optic LAN, ou seja, rede local, né? Trafegada por uma rede passiva de fibra ótica. Pronto. Então, toda a parte passiva que antes você usava cabeamento elétrico, a gente está usando fibra no local, substituindo equipamentos que exigiam mais consumo energético, exigiam mais manutenção. Então, tudo isso está fazendo com que a gente consiga gerar uma economia significativa, tá, para a prefeitura e para todos os prédios e todos os servidores, na ação de OPEX e CAPEX de muitas maneiras, né? Mas a principal mesmo é nesse sentido, na qualidade de conexão e no nível de economia energética e de manutenção, entendeu? Uma internet sustentável. Sustentável. Né? Você substitui todo o cabeamento elétrico que está distribuído nas prefeituras, nas edificações e tudo mais, e está possibilitando alta performance para eles. Né? Maravilha, show de bola. Recentemente tivemos alguns eventos, né? Esses eventos eles já foram acobertados, vamos dizer assim, pelo POLAN, pela infraestrutura de redes da POLAN? Teve sim, porque na verdade a gente, com a nossa infraestrutura de rede da concessão que a gente teve, né, Bruno? A gente teve a possibilidade de atender com agilidade e com maior qualidade todos os eventos, desde a posse do nosso prefeito até os festivais de verão que estão ocorrendo na cidade. Além de eventos efêmeros, né? O número chegamos a uma marca de 90 mil visitas, né? Quase com transmissões ao vivo, não só a transmissão de entretenimento, mas também a gente possibilitou para que a segurança também tivesse resguardada, porque através dessa rede, a CEMUSB, né, ela pôde também fazer o monitoramento remoto de câmeras instaladas em pontos estratégicos, né, de segurança da cidade. A ideia da concessão e da gente ter essa grande fibra, né, que a gente obteve 205 quilômetros de fibra e 12 pares, né? Então, por exemplo, a gente não tem uma área descoberta. A gente vai do Bessa a Gramame, assim, com uma área coberta de 100% da... A gente são 14 setores da cidade, cobrindo todos os bairros da cidade. Qualquer prédio público, qualquer organismo público que tenha interesse também externo, a gente tem interesse a utilizar, a gente também está querendo cooperar, porque é um instrumento vivo, né? Então, sim. Perfeito. E é uma malha de alta performance, do jeito que a gente projetou ela, deu muito trabalho, né? O projeto foi feito. Isso. A gente projetou para que ela seja estressada o menos possível com questões de drop. Então, ela vai ter um tráfego que a gente chama de XGPON, né? Que é uns 10 GB no mínimo. Acho que a gente vai ter coisas que a gente vai colocar 1 GB porque não tem a necessidade de ter 10. Sim. Mas, por exemplo, os hospitais, as UPAs, a gente vai ter uma rede trafegando a 10 GB aqui. E local, porque você está falando de que a gente está todos nós na mesma rede. Né? E a gente está possibilitando até ações inteligentes da própria prefeitura para eventos, para hospitais que queiram fazer teste de conectividade ou até para algumas operações, né, inteligentes da cidade, tornando ela realmente inteligente e conectada para todos. Né? Excelente. Então, ela é bem aberta, vamos dizer assim, para quem quiser usufruir dessa tecnologia, né? Sim, tem coisas intangíveis, né? Também, que a gente pode falar que, por exemplo, a gente fez várias visitas técnicas, né, para a gente validar essa tecnologia pelo país, e uma delas foi a visita na própria fábrica da Furukawa, que era a fábrica de fibra. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um programa que a gente nem imaginava que existia, que é
a reciclagem correta do cabeamento estruturado. Sim. Então, além de ela ter a reciclagem correta do cabeamento estruturado, ela também certifica Quem faz? a rede que foi substituída Legal. para um título que a gente chama de Green TI verde, né? Green IT. Uhum. Então a gente calcula Uma expectativa, uma expectativa né, que a de gente tirar daqui de dentro, eu acho que uns 5 toneladas de carga. Né? Outro Por dia aí. a gente estava fazendo uns tem. cálculos Legal. para ver se atingiria, mas a gente chegou perto. Próximo. Próximo. Porque A gente tem tá que falando- ver também que esse prédio aqui é muito antigo, então toda a parte de telefonia está aqui, ainda é uma telefonia... Um cabeamento metálico. Sim. Então tem a parte do cabeamento estruturado. Então, além de tudo do projeto de você diminuir com OPEX e CAPEX, que no estudo técnico preliminar a gente provou que a gente economizava 70% do valor se comparando as duas tecnologias. Comparando a cabeamento estruturado com a versão mais com A estrutura suíte, né? E comparando com o Polan, só na questão do OPEX, né? E do CAPEX também, que depois a gente viu, é 70% mais barato. Caramba. Então a gente teve que explicar isso com bem detalhamento, porque era um processo que foi financiado pelo BID, então, e também era tão inovador que eles nunca tinham financiado um projeto dessa estrutura, a gente teve que fazer uma nota técnica explicando por que ia ser mais barato. Exatamente. Gerando um case, né? Que foi um case que a gente está aí com em torno de 2.000 a quase 3.000 usuários. Teve coisas que a gente nem imaginava, assim, porque... Mas só o fato de você, do passivo, você não tem incidência de calor. Então, por exemplo, eu não vou precisar de ar-condicionado. Sim. Eu não vou precisar de uma estrutura de rack gigante com no break dentro de um switch. Livre de Nada interferências eletromagnéticas. Que a gente brinca, a nossa redundância é dupla abordagem de uma fibra. Quer dizer, é um passivo que faz a minha redundância. É um negócio meio até... Às vezes você tem que desenhar para o cara entender. E o nível de segurança também, né? Sensacional. Interessante. A segurança que foi outro, né? Outro ponto que a gente achava, mas será que tem todo seguro? Quando chegou lá, cara, é mais seguro do que se a gente, vamos supor que se a gente não estivesse usando um switch com nível de segurança alto, fosse um segurança baixo, não. Ele se compara ao nível de segurança do cara do switch mais alto, né? Com capacidade. Maior pré-requisito. Pré-requisito de tanto de performance quanto de segurança, protocolos de segurança, tudo. A gente até brinca, a gente chega ao ponto de, daqui definir o Wi-Fi que está lá do outro lado e se habilita a porta 4 da ONT ou não, isso desabilita. Qual a VLAN que vai botar. Isso abre leques para trabalho de segurança, de conectividade, e a qualidade de entrega é outra história, entendeu? Porque a gente, no próprio estudo, a gente já projetou para que tivesse uma alta performance na ponta. Perfeito. Unindo duas tecnologias dentro do GPON, a XGS-PON, com 10 GB de up e tal, e a GPON, né, com 2,5 GB e 1 GB de... Agora teve um aspecto muito interessante que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Era uma tecnologia muito nova, então a gente tinha que treinar a gente. Isso aí, tinha que treinar a gente, né? Habilitar, né, para conhecer a fibra, Então, conhecer a interação. a gente vários treinamentos. Exato. A gente teve 2 turmas de 30, né? Uma está terminando agora. Essa semana. Na primeira turma, os caras se interessaram tanto que lotou a segunda, entendeu? E a gente está tentando discutir a possibilidade de fazer uma terceira. Na terceira turma, porque o interesse meio que dobrou. A gente tinha uma expectativa de 30, até veio 60. Veio alunos da UEPB, UEPB também porque é interessante para eles isso aí. E a gente, graças a Deus, a gente é muito aberto nessa coisa de vir aqui e fazer essas visitas guiadas. A gente vai tentar ter essas visitas guiadas e tentar ter esses workshops que está dando muito sucesso, né? O último que a gente fez de cibersegurança teve 150 online, né? Então, discutindo, tudo foi muito legal. E despertar também que as pessoas saibam a atualização, essa nova vertente, a forma de abordar, a forma de conectar.
que às vezes fica restringida para um provedor, um outro provedor, outro que atende de acordo com outro fim. Entendeu? O LAN é mais para atender o quê? É o fim da sua rede local. Mas quando eu estou falando do fim de uma rede de prospecção de um provedor, é outro ponto de vista, é outra... Que pode temática também, que a gente pode conversar sobre. Sensacional. Parabéns. Realmente tá assim, um nível de pioneirismo que as pessoas têm que se inspirar em vocês, né, para a gente poder ter aí acontecendo algo com tanta segurança e com tanta performance, né? Mas também queria emendar, Clécio, naquela questão do 5G. Como é que tá o 5G? Então, a cidade em si, que a própria 5G que foi, como que eu posso dizer, leiloada as faixas para as operadoras, então todo mundo queria aquela expectativa de como que vai se tornar. Mas tem que lembrar que o 5G ele tem faixas, né, de comunicação que foram leiloadas para as operadoras, e essas operadoras que vão fazer a funcionalidade dela de ativá-las elas nas cidades. Então a gente hoje temos o 5G atuando, temos. Nas performances que a gente esperava, talvez sim, talvez não em outras cidades que estão fazendo local também, né? Depende do local. Mas a prefeitura em si fez a sua parte, fazendo a possibilidade de uma concessão 5G, que é no sentido de que essa concessão dá uma possibilidade de ser construída uma rede neutra para o atendimento de vários pontos de rádio que possa ter a possibilidade do 5G na cidade, viabilizando de uma forma que eu posso dizer, ambiental mais segura, um ESG mais efetivo, para que aquele ponto, aquele rádio que vai ser dimensionado para aquele atendimento daquela região, que devido à sua faixa ser muito alta, o comprimento de onda é baixo. Entendi. Então isso me requer o quê? Requer que eu tenha mais rádios distribuídos na cidade, correto? Então, para conectar esses rádios através de uma rede neutra, dando a liberdade para que as operadoras, mais de uma operadora possa atuar, a possibilidade a prefeitura deu essa possibilidade através dessa concessão. E hoje a gente está com 5G numa faixa já atendida e na expectativa que já houve alguns testes, né, de algumas operadoras através da própria rede neutra, que teve uma POC recente no Cabo Branco. Ainda está rodando, né? Ainda está rodando lá, em 2 pontos, que já é na faixa mais alta, que era a faixa mais alta de frequência, que dá uma banda de conexão. Qual é o grande atrativo, acho que era bom ter a gente falar isso, qual é o grande atrativo com relação às operadoras para essa rede neutra? Primeiro que é uma rede que ela não disputa a área com ninguém. Como ela foi montada nos postes da prefeitura, né? Sim. Então nos postes de iluminação pública, você não tem esse grande disputa com as outras operadoras. E como essa rede ela tem uma capilaridade bem maior, certo? As operadoras vão poder ter estratégias diferentes de colocar, e talvez compartilhar as antenas, né? Sim. Então você vai precisar você precisa de mais antenas em comparação a 4G, mas também essas antenas podem atender cada vez mais operadores. Então, e colaborando com e numa rede de alta performance, né? Uma rede que está trafegando gigabit, 40 gigabit, entendeu? Então, é uma coisa que throughput até essas antenas vai ter. Sim. Então esse é o grande desafio e foi a grande solução que a gente conseguiu propor viabilizar nessa Teve um concessão. grande salto, né? De 2 anos para cá até os dias atuais. Então, tanta coisa mudou para melhor. A gente já tem uma largura de banda, tem uma internet mais rápida, mais disponível, mais acessível. Realmente é uma evolução exponencial, né? Digamos assim. Verdade. Legal, show de bola. E, Clécio, além dessa questão de sustentabilidade que você falou, né, mencionou, extremamente importante, a UMTI também está explorando bastante, como eu também havia mencionado, a questão do uso da IA, da inteligência artificial. A gente já tem alguns projetos de IA que já estão operando, ou algum projeto que está por vir. O que que você poderia falar a respeito de o que sente a UMTI no que diz respeito à IA? Então, a gente tem alguns projetos que a gente está trabalhando, né, Bruno? Justamente para poder possibilitar uma IA que ajude o nosso cidadão, junto com o nosso servidor.
implementando resoluções, dúvidas, tirando mais direcionado para as necessidades do nosso cidadão junto à prefeitura. Ou seja, ele vai ter a possibilidade de, através desse canal dessa IA, tirar qualquer dúvida que ele tenha com relação às normas, às leis sancionadas, como resolver alguma pendência dentro da prefeitura. Então, tipo, além da necessidade que ele tiver, que ele queira tirar na internet, ele vai, dos nossos portais de comunicação, ele vai ter uma IA conversando com ele. Entendeu? Legal. Então, o projeto está no forno, já está bem encaminhado, já está na fase de beta, de teste. De testes, a gente está testando aqui da UMTI e vai ser temática em breve aqui para a gente discutir, né, Bruno? E fazer testes ao lado, de repente até colocar vocês para testar junto com a gente. Com certeza, isso é legal. Tem outras inteligências criadas internamente para a Receita, né? Para você identificar possíveis fraudes, né? Coisas desse tipo. Detecção. Mas o mais importante de todo esse trabalho, Daniel, foi que foi criado o Comitê de Ética da utilização da IA, porque mesmo que ainda não saiu a lei, mas a gente está seguindo o programa da Europeia, né? Sim. Então, foi um trabalho junto com a Secretaria de Compliance que montou isso aí até para você, porque a pessoa chega e diz, não, estou usando a inteligência artificial, mas com que dado, né? Então, estou falando com um DPO aqui, mas entendeu? A preocupação maior é essa, porque não pode. Sim, mas é um caminho sem volta. IA é um caminho sem volta. Assim. A gente, por muito tempo, trabalhou fisicamente e mecanicamente para programar. Hoje em dia a gente pede para que ele faça para a gente o trabalho, né? E essa é a tendência, é otimizar os processos, melhorar os fluxos, tornar as coisas mais ágeis. Não só para a gente dos processos internos, mas para o cidadão também. Sim. Então já pensou você poder conversar com uma legislação municipal sobre um direito seu, eventualmente, ter uma resposta ali com assertividade. Então realmente é uma experiência fantástica. Do ponto de vista atualizada, bem informada, bem clara. Isso. Com um modelo treinado ali, confiável. Eu mesmo pago duas, logo que botar uma para garantir, né? Exatamente. Perfeito. E assim, eu nem queria encerrar esse papo, porque falar sobre tecnologia com duas sumidades aqui é um grande prazer, uma grande honra, mas para a gente tentar aqui finalizar com chave de ouro, eu queria que, Bruno, se possível, sim, trouxesse uma reflexão. Como é que você vê a UMTI daqui a alguns anos, né? Os próximos passos, o que é que você acha que a gente tem que fazer, não só a longo prazo, mas a curto prazo? Se você tem uma visão otimista do que está por vir, diante disso tudo que a gente conversou aqui hoje, quais são os próximos passos? Como é que você visualiza a gente aqui daqui a alguns meses ou alguns anos? Não, uma coisa que está bem nítida é que a gente já consegue balizar para o alto, entendeu? A gente já está num nível assim que de experiência aqui que a balança já está bem alta. O que eu pretendo, que eu acho que no futuro próximo, é que a gente vire uma metodologia, entendeu? De trabalho até de um caso de sucesso que pode ser repetido. Sim. Porque a gente tem história. A gente sabe como a gente recebeu, né? E por incrível que pareça, as pessoas que transformaram, estavam aqui dentro antes. Só não tinham recurso e oportunidade de fazer. Então, por exemplo, o cara isso que eu acho interessante, essa trajetória. E está em projetos da gente transformar isso em um modelo de seguir. Porque, por exemplo, se você imagina, a gente teve essa dificuldade, mas eu sou uma capital. Você já imaginou uma cidade menor do que a gente? Quais as dificuldades que ela traz? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma cidade
pequena. Se pegar esse projeto do Pão que a gente montou com só o estudo técnico preliminar e o arcabouço de como se montar, ela tem uma economia gigante de manutenção. Sim. Por exemplo, uma fibra dessa, a gente não sabe nem a validade dela. Só que um cabo estruturado tem 7 anos. 7 anos você teria que ter trocado. Mas você sabe a dificuldade que é trocar um cabeamento desse. E para o município é muito mais difícil. Então, nós que a gente tem cabeamento estruturado aqui com mais de 20 anos. Entendeu? E ele está causando um problema que é surdo, né? que você não consegue ver, nem mensurar. Ele não grita, não faz, um problema que está lá. Então, por exemplo, talvez isso, acho que a importância da gente ser esse espelho de uma coisa que deu certo e a gente tentar criar esse modelo, entendeu? Eu acho importante. E eu acho que esse instrumento que a gente está começando agora é um instrumento que vai dar a propagação desses casos de sucesso. Entendeu? Com certeza. E não desistir. É um exemplo. Que o mais fácil para a gente era desistir. Não, vou ficar aqui fazendo nada. Né? E não desistir é importante, cara. Sensacional. A gente tá sorrindo aqui, mas a gente sabe o que a gente leva no ombro, né? Nossa, Tem que explicar. Às vezes a gente tem que explicar o óbvio para uma pessoa do outro lado que tá ali julgando, que não tem a menor noção do que a gente está falando. Do que está por dizendo, trás. o cara tem esforço por trás, mas isso eu não desisto nunca, entendeu? Claro, com certeza. E assim, eu posso até complementar, você falou que a ideia do Case é uma MTI, é uma verdadeira escola, sejamos honestos, onde você encontra pessoas da área de banco de dados, grandes profissionais de redes, pessoal da área de marketing, pessoal da área de infraestrutura, programadores, desenvolvedores web. Então, aqui é um ecossistema de aprendizado. Você consegue dialogar com todas as áreas e você percebe a eficiência, o esforço, a dedicação das pessoas assim, querendo fazer aquilo dar certo. Como o Bruno falou, muitas vezes a gente não sabe o que está por trás, acha que é só, resolve uma demanda. Essa demanda tem muito esforço. Então, queria deixar claro isso, que a MTI realmente abre portas e vem abrindo cada vez mais. E, inclusive, essa é uma iniciativa que também demonstra esse esforço da gente tentar levar a comunicação para outras pessoas, né? Quem está assistindo esse podcast, quem está ouvindo. E queria agradecer demais a vocês dois aqui pela participação. Não poderiam ser outras pessoas. Foi, para mim, uma aula, né? Como vocês sempre fazem aqui, são verdadeiros professores. E queria agradecer a todo mundo, a Larissa também, nosso querido amigo Davi também, a todo mundo que fez isso aqui acontecer. Esse foi o primeiro episódio do TikToks, um nome bem interessante que a gente encontrou para nomear isso daqui. E acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, @umtijp. Nós vamos ter novidades nos próximos dias. Vamos trazer entrevistados, enfim, não quero dar spoiler não. Vocês assistam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então é isso. Meu nome é Daniel Azevedo, vou repetir aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Obrigado também. Gostei demais. Foi bom demais, né?